Boa noite a todos. Estamos aqui, planetadigital.help, reunidas para mais uma conversa virtual. Hoje, a nossa convidada, Patrícia Boeira da Fontoura. Denise Argemi e Heloísa Freitas fazem parte do Planeta Digital. Eu vou ler para vocês a nossa convidada, o currículo dela, e o nosso tema de hoje é Mulheres na Política. A Patrícia, ela é advogada, é natural de Porto Alegre, ela é riopardense de alma e de coração, ela é graduanda em gestão pública, é especialista em direito registral e notarial, ela foi assessora de juiz, foi conciliadora, juíza leiga, presidenta da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Rio Pardo, também foi conselheira do Condim, presidente da Associação de Amigos do Solar do Almirante, que é um prédio histórico de origem colonial, datado de 1790. Atualmente, está secretária de Administração de Rio Pardo, respondendo de forma interina pela Secretaria do Planejamento, Indústria e Comércio da cidade de Rio Pardo. Contigo, Denise. Ok. Patrícia, obrigada, um grande prazer, Planeta Digital te recebendo. É um orgulho para nós a tua atuação. E como hoje o bloco é sobre mulheres na política, eu queria contextualizar um pouquinho a nossa conversa. Tu estás vive já há bastante tempo, em uma cidade histórica do Rio Grande do Sul, muito bonita, que a maioria de nós conhece, né? E por conta de tu estares no Condim, além de tu seres advogada, por conta da tua passagem como conselheira do Condim, que eu vou pedir que tu diga o que é o Condim para as nossas espectadoras, tu foste convidada, então, a participar da administração pública do município, não é? Além de ser presidente também desse prédio histórico que a gente depois gostaria que tu falasse um pouquinho. Então, por favor, nos conta como é que foi inicialmente essa passagem, como é que está a tua vida hoje, podendo vir para trás um pouquinho também. Por favor, fala para nós. Oi, boa noite. Gostaria de agradecer as duas pela oportunidade. É muito bom a gente dividir experiências, sobretudo para mostrar que nós mulheres somos capazes, que sim, muitas de nós têm belas estradas, né? E que, em razão disso, reconhecer todo o nosso esforço, nós chegamos em alguns lugares. Eu gosto muito de uma citação que uma pessoa me fez uma vez, que sempre tem alguém vendo o que tu faz, seja de bom ou seja de ruim. E normalmente nos baseamos pelo de ruim, né? Eu errei uma vez e eu sou julgada por isso. Não é isso, gurias. A gente pode errar de vez em quando. E a gente também acerta e tem pessoas vendo e valorizando. Bom, eu hoje, né, eu entrei na política, não na política partidária, mas estou participando da administração pública desde o dia 3 de junho deste ano. Fui convidada pela vice-prefeita, prefeita em exercício. Nós nos conhecemos, eu e ela nos conhecemos no Condim, conselho do qual ela era vice-presidente e eu conselheira representando a OAB. Como é o nome da vice-prefeita, para nós saber? É Rosane Luiza Vaz Rocha. Ok. E a Rosane é um espetáculo de pessoa, né? Eu até vou dizer que sou suspeita, mas não há suspeição quando tu tá falando uma verdade. E garante, né? Se garante por ela. Ela merece os elogios. Nós nos conhecemos ali, fizemos vários projetos. Antes tu tinha me perguntado, pedido para eu explicar o que é o Condim, né? Condim é a Comissão Municipal dos Direitos da Mulher. Dentro do Condim, nós temos representatividades femininas de muitos setores, então estão conosco, né? As artesãs, nós temos representatividade das mulheres quilombolas aqui de Rio Pardo, nós temos representatividade da Câmara dos Vereadores por uma vereadora, OAB, Polícia Civil, Brigada Militar, então é um grupo que funciona muito bem aqui em Rio Pardo e que nós conseguimos fazer vários eventos. Nós trabalhamos. E desculpe te interromper, é bom que nós digamos que isso existe em todo o Rio Grande do Sul, não é? Os em todo o Rio Grande do Sul, existe em todo o Rio Grande do Sul. Ou pelo menos deveriam ter, alguns não têm, né, Patrícia?
Eu sei que aqui no nosso vizinho de Santa Cruz do Sul é bem atuante, também é bem parceiro nosso, né? Nós já trocamos muitas ideias e muitas experiências. Eu consigo falar hoje de Rio Pardo e um pouquinho de Santa Cruz, mas sim, é um conselho que deve ter em todos os municípios do Rio Grande do Sul, talvez do Brasil. Eu não tenho esse conhecimento, mas eu sei que o nosso funciona. E é interessante como as mulheres querem ouvir umas às outras, como nós temos muito a contribuir. Rio Pardo é uma cidade hoje, foi a maior cidade do Rio Grande do Sul, mas hoje nós temos um espaço urbano pequeno, mas a área rural é imensa, e nós fomos nessa área rural, nós, todas as mulheres representando os seus órgãos, né, os órgãos que representam, fomos no interior e nós levamos muita informação e pasmem, ainda tem muitas curiosidades, as pessoas não sabem coisas que são simples para a gente, muito simples. Por exemplo? Eu tenho problemas no meu relacionamento, eu vivo um relacionamento abusivo, eu posso ir embora de casa? Eu não vou perder tudo? Não vou perder a guarda dos filhos? Exato. Casa. A guarda dos filhos, eu perco tudo se eu for embora. Não perde, sabe? Questões assim bem simples para a gente, que a gente sabe que não acontece, mas que para elas ainda não chega. Uhum. Também tem muita riqueza, tem muitas vivências, e assim, eu acho que nós sempre chegamos, né, por meio do Condinha, a essas pessoas conversando de que nós estávamos lá para uma troca, que nós não fomos lá ensinar, nós fomos ensinar e aprender, trocar, e essa abertura nos aproximou. É um trabalho muito bom. Bom, e aí foi a partir daí que a vice-prefeita me chamou, né, para eu participar da Secretaria da Administração. Ela sabia do meu currículo. Rio Pardo é uma cidade pequena, quase que todo mundo se conhece. Na verdade, eu gostaria de repetir isso, porque eu não sei se as pessoas prestaram atenção. A nossa convidada hoje é secretária do município. Eu sou secretária da administração do município de Rio Pardo. Hoje, na administração da prefeita, nós estamos entre 7 mulheres nessa administração. Eu acho muito. Tem prefeita e vice-prefeita? Não, é a vice-prefeita que está prefeita em exercício. Ah, certo. Tá. Então, hoje não tem vice, é a vice-prefeita. A prefeita é a vice que assumiu, tá? E eu me perguntar, por quê? O quê? Que não há vice. O que aconteceu? Porque ela era a vice, e aí o prefeito foi afastado por problemas, enfim, né? Sim. E ela assumiu. Então, entendi. Ok, tá. Isso. E então nós temos uma mulher na fazenda, uma mulher na administração, que sou eu, uma que é a que preside a assessoria de imprensa, uma na saúde. Agora eu não vou lembrar de todas, gurias. Dá para Rio Pardo? Vem. Que maravilha! Porque, na verdade, a vice-prefeita não é mais vice-prefeita, ela é prefeita. Ela está assessorando, o staff dela tem, pelo menos até agora, 5 mulheres, que tu disseste, na administração do município, o que representa muito, não é? Considerando que o Rio Grande do Sul é um estado machista, não é? Enfim, e aí, agora, como é que tu está te vendo nessa administração? Porque nós sabemos que tu és qualificada para esses cargos, né, por conta das tuas especializações. Qual é o maior desafio que tu tá vendo, assim, nesse cenário que tu, de repente, entraste? Eu tenho ainda a percepção que, por nós sermos mulheres, nós temos sempre que trabalhar por 4, não só por uma, né? Para comprovar a nossa eficiência e a nossa capacidade. Eu não me sinto assim, mas eu tenho essa concepção e é. Nós temos também uma mulher no turismo, eu vou lembrando aos poucos, nós somos 7 nessa administração. 7, olha só. Então, assim, cada dia uma surpresa, né? Eu me sinto bastante segura, sem falsa modéstia, para fazer o que eu estou fazendo. Eu tenho feito tudo com muita atenção, passa tudo pela administração pública, né? A gente, na verdade, administra todo o prédio sede e elabora decretos, leis,
examina os contratos, né? Lida com as férias dos servidores, ligado à administração, está o setor de pessoal. O que eu faço? Eu cheguei lá e eu fui conhecer um por um, porque a gente tem que tornar o lugar que a gente está mais humano, é nisso que eu acredito. E eu preciso conhecer as pessoas, as vontades dela. Existem servidores que estão há muitos anos lá, que são servidores de quadro, né? E eu fui conversar com eles, eu fui ver, me inteirar de toda a situação, para ver o que funciona, o que flui, o que funciona continua fluindo, o que não dá certo, a gente vai ouvir quem sabe, quem está lá há bastante tempo, para construir com eles o melhor. E assim, daqui a pouco, eu não sei quantos dias exatamente, mas deve estar fazendo quase 15 dias que eu estou no cargo. A sensação que eu tenho hoje é que dá para fazer muito em 4 anos. Muito. Pode ser que daqui a um mês eu chegue e mude de ideia e eu diga, não dá. Mas a sensação que, assim, ó, boa vontade, determinação. Eu chego todo dia, um pouquinho antes das 8, que é o meu horário, saio ao meio-dia, e começo a 1 e saio às 5. Eu não tenho tempo para olhar o meu celular. Nós, mulheres, somos acostumadas com isso, nós demos conta da nossa casa, do nosso trabalho e o terceiro turno em casa. É a nossa rotina, é a nossa estrada, faz parte. Nós administramos a nossa casa, eu como advogada, nós administramos o nosso escritório, né? Nós estudamos para isso, nós estamos prontas para estar onde nós estamos. E eu vejo uma prefeita todo dia fazendo isso também. Ela é uma pessoa extremamente acessível e humana. Nós tivemos uma situação há poucos dias, né, que não envolvia o município especificamente. As pessoas estavam cobrando, no lugar de dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, isso não me compete. A pergunta dela foi, como a gente pode ajudar? E eu acredito em equidade, mas eu acredito, acima de tudo, que existem coisas sentimentos que são femininos, no caso, né? Como é isso do acolhimento, tá? Posso estar errada, mas eu acho que a gente tem o acolhimento, a gente tem o maternar, vamos dizer, o cuidar, e o que eu posso fazer para ajudar e fazer melhor. E tudo isso em muito, muito rápido. A gente não tem tanto tempo para pensar e para elaborar. Então, é o que eu digo, é a nossa estrada, são as nossas vivências, é prestar atenção em tudo que tu viu e tudo que tu fez, reconhecer o que foi importante, não ter compromisso com o erro. Ok, errei lá atrás, para frente eu vou consertar. Eu tenho compromisso em acertar e fazer melhor, sabe? Então, aliás, essa eu queria te interromper um pouquinho. Claro. Me parece que essa é uma pecha, um problema que algumas de nós temos. Algumas de nós acham que não podemos errar. Mas não, nós podemos errar, porque justamente a diferença que eu vejo também entre os homens e as mulheres diante de um desafio desses, que, por exemplo, tu estás enfrentando com galhardia, é o seguinte, o homem, se ele erra, tá tudo bem. A mulher, se errar, é uma autocobrança, é uma cobrança social, é uma cobrança do ambiente, é uma cobrança geral. Nós temos que perder isso, porque justamente, é como uma vez uma colega lá no AB assistiu um seminário e ela falou, isso é verdade. O homem chega, ele tem potencial. Todo mundo, uau! Quando a mulher chega, ela precisa demonstrar, parece que ela precisa provar. Ela não precisa provar nada para ninguém, não é? Então, isso é importante. E puxando esse teu gancho, chamar atenção para o seguinte, as mulheres na política estão dando um outro olhar, há uma forma de fazer política nova que as pessoas não conhecem, e são mulheres como tu, mulheres como a prefeita e as tuas outras 7 colegas que vão demonstrar justamente isso, porque é possível, não é? Pelo que tu está nos falando. Vamos embora, segue lá, e aí? Além de essa coisa toda. Eu gostaria de contar para vocês coisas que eu tenho observado no meu dia a dia e que eu não falo, né? Eu me mantenho lá firme, mas eu estou observando. Nós estávamos numa reunião esses dias, a prefeita, eu, secretária de administração, e conversando conosco, sendo atendida, uma vereadora presidente da Câmara. E eu pensei, que momento histórico, sabe? No outro dia, nós recebemos a superintendente dos serviços penitenciários, aqui a delegada regional. Então, assim, nós estávamos entre 5 mulheres tratando de sistema penitenciário, apenas um homem na nossa reunião.
Outra reunião que eu tive com a Caixa, que nós tivemos, né? Nós estávamos negociando com a Caixa Federal e era a superintendente da Caixa, a gerente regional da Caixa, a prefeita, a secretária de administração e um homem. Então, assim... Gente, mas Rio Pardo vai virar realmente projeto piloto, né, da política feminina. Eu não conheço um outro município que tenha tantas mulheres na gestão pública, na administração pública. Se eu não me engano, é Dom Pedrito, tem 14 mulheres, parece, 12 ou 14. Nós vamos a Dom Pedrito também, então. Hein? Vai. Ô, Patrícia, e deixa eu te perguntar uma coisa, voltando só um pouquinho. Tu disseste que assim que tu ingressaste na secretaria, a primeira coisa que tu fizeste foi colher, conhecer as pessoas com as quais tu iria trabalhar e também os servidores do quadro funcional. Uhum. Tu encontraste alguma dificuldade nesse sentido, alguma resistência por tu seres uma mulher, por tu seres, inclusive, uma mulher jovem, não é? Conta para nós, aconteceu alguma coisa que tu tenha encontrado alguma reserva nesse sentido? Ainda não. Ainda não. E há homens e mulheres, esses servidores são homens e mulheres. Homens e mulheres, mas eu também deixo bem claro, né? Eu tenho um momento diferente, né? Hoje nós temos uma administração que ela está trabalhando por ordem judicial, pelo afastamento do prefeito, para 90 dias, tá? Então, quando eu chego para conversar, eu me apresento, porque eu vou ter que trabalhar com todos eles, e eu digo, olha, eu estou para 90 dias. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas eu quero trabalhar efetivamente nesses 90 dias. Se for para figura decorativa, eu não tinha topado, eu não vinha. Então, eu quero ajudar vocês, e eu falei para eles, eu imagino, desculpe a palavra, gurias, mas eu imagino que deve ser uma porcaria o pessoal de quadro, quando entra CC, chega lá querendo falar coisas para eles e determinar, né, que pessoas que não sabem de nada. Deve ser difícil. Eu disse, esse não é o meu perfil, eu quero a troca. Eu quero aprender com vocês. Talvez eu tenha empurrado um pouco essa porta aí e eles tenham entendido, mas não senti nenhuma resistência, não, sabe? Bom, certamente por esse approach, né, que tu chegaste, que tu imprimiste, porque, em geral, é justamente isso, as pessoas chegam em cargos de confiança, não é, se colocam numa posição superior e muitas vezes não tem conhecimento algum da área, né, que vai administrar. Então, o fato de tu entrares já com essa forma feminina, porque né, eu acho que é uma das nossas características também, da maioria de nós, essa oitiva mais humana, esse respeito com relação ao outro, não é? E, Patrícia, me chamou a atenção agora uma outra coisa, nós não sabíamos, quer dizer que, então, em Rio Pardo, essa atual administração está trabalhando por conta de uma liminar na justiça de uma situação específica. Não vamos entrar nessa situação, porque não é o nosso objetivo, e não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é justamente conhecer essa tua caminhada. O que mais que tu poderia nos dizer, assim, que te impactou até agora, esses dias, com relação à administração aí? Porque tu está respondendo pela indústria e comércio, né? Que também é importante. Também. O que mais me impactou, e eu já imaginava, porque eu sou filha de servidores públicos e de pessoas muito sérias, 2 servidores públicos, minha mãe estadual, meu pai municipal também. E dá certo, tenho que fazer, tem muita gente boa e comprometida. Eu fico pensando nisso a nível de Brasil, e por que nós nivelamos por baixo e perdemos a crença? Se tem tanta gente boa, quer dizer, porque a gente sabe, né? Mas o que está me impactando é que dá para movimentar, os recursos, eles vêm, né? As pessoas têm boa vontade, as pessoas querem trabalhar. Então, esse impacto que tu está me perguntando, para mim é positivo. É positivo. Como eu te disse, daqui a algum mês eu posso pensar, não, realmente não era possível trabalhar, né? Mas eu gostaria de entender. Daqui a pouquinho eu vou entender. Mas daqui a alguns meses a gente pode te convidar de novo para ver como é que foi esse período todo. Então, pelo que tu está dizendo, é realmente possível administrar um município de uma outra forma. Né? E qual é a tua perspectiva agora dentro dessa ótica municipal e esse lapso de tempo que, em teoria, são 90 dias?
Uhum. Nós queremos fazer bastante economia, né? O intuito é a economia, é comprovar que dá para fazer, porque se tem projetos que eles precisam ser efetivados a longo prazo, também tem muitos que é curto. Então, Claro. eu quero fazer isso hoje, eu quero a resposta hoje, a gente tem técnicos especializados para isso, então, movam-se, é possível. Qual é a população, mais ou menos, de Rio Pardo, para a gente ter uma ideia do tamanho 40, do município? 40 mil, mais ou menos. É grande, é bastante grande, né? 40 mil pessoas. E deixa eu te perguntar, tu disseste que na pasta da saúde também, a pasta da saúde também é conduzida por uma colega, por uma mulher. Uma mulher, isso. Tu pode nos falar só um pouquinho como é que está aí o Covid-19, o que vocês estão, o que o município está fazendo a respeito? Sim, a colega da saúde, que trabalha responsável pela pasta da saúde, ela é uma enfermeira, ela está há mais ou menos 20 anos no serviço público, a prefeita se preocupou em colocar pessoas técnicas nos cargos, e eu estou vendo que isso é muito importante, e então, assim, ela faz todo um planejamento, nós estamos em consonância com as orientações do governo do estado do Rio Grande do Sul. Quando mudam as bandeiras, nós imediatamente, através da nossa assessoria de imprensa, que é uma mulher, divulga. Eu anotei aqui. E nós trabalhamos também bastante com conscientização. Semana passada houve uma reunião de várias secretarias, né? E então eles fizeram uma força-tarefa, o pessoal da saúde deu um cursinho para o pessoal da fiscalização, da vigilância sanitária, e mais da fiscalização de trânsito, que aí foi o secretário de trânsito responsável, para explicar as medidas de segurança necessárias e levar à população. Então, assim, são bem efetivas, né? Assim que sai alguma mudança, nós já anunciamos. A saúde é muito atenta e muito preparada. E vocês desculpe, vocês têm algum número de infectados, de mortos? Não, nenhum morto ainda pelo Covid, graças a Deus. Aqui em Rio Pardo. Tu tens? Sim, então, eu estava achando que nós éramos uma terra encantada, porque até a semana passada não tinha, e eu estava querendo acreditar mesmo, mas assim, da semana passada para cá, nós estamos em 12 infectados, já foi informado, né, o contágio comunitário, então hoje a necessidade mais, acima de tudo, da conscientização da população, porque não adianta o órgão público estar avisando, fiscalizando, se tu não faz, né? Então, hoje nós trabalhamos muito com a conscientização, é isso que vai nos ajudar. E como é que está a indústria e comércio aí da região com a bandeira? Com a bandeira laranja, a bandeira mudou hoje para laranja, né? Então, eu só vou saber mesmo segunda-feira. Mas eles, assim, os comerciantes, na sua maioria, respeitando, com poucas exceções, né? As lojas são controladas, né? As pessoas não entram todas nas lojas, muitas, né? São 5 ou 6 por vez, as lojas grandes, eles estão respeitando. Mas é uma dificuldade. Hoje no cargo, também é uma experiência que eu posso passar para vocês, eu tenho esse contato com os comerciantes, então também tem a parte deles, é um momento complexo, né? É difícil. Minha opinião pessoal, a vida em primeiro lugar. Mas quem está lá no dia a dia lutando pelo seu sustento também é difícil. Mas a gente tenta conscientizar que muito melhor ele ter 30 pessoas dentro do restaurante numa lotação máxima de 60, ter 30 do que não ter nenhum, ter que fechar. Então, há necessidade desse bom senso. Por isso eu ainda repito, o importante agora é a conscientização, é chegar a informação nas pessoas, né? E que elas parem com essas teorias de que o vírus não existe, de que foi criado, poxa, sabe? Isso já... né? Então, isso significa justamente que com equilíbrio e bom senso, a economia pode ser retomada. Claro. Porque, por exemplo, também assim, né? Agora tu disse que passou para laranja, tu vai saber na segunda-feira, não é? Então, hoje é 20 de junho. O governador também, há uma perspectiva de que novamente sejam fechados os estabelecimentos, né? Essa semana, por exemplo, a OAB me parece que conseguiu, né, a reabertura dos escritórios e tal. Mas tudo isso justamente precisa de bom senso dos profissionais e de toda a população.
né? Não adianta, nem vamos perder tempo com cloroquina, teorias negacionistas, porque nós não temos tempo a perder com pessoas que só querem criar o caos, né? Não é esse o caso. E queria te perguntar uma outra coisa. A pandemia, na verdade, trouxe também essa oportunidade, ao nosso ver, de trazer outras pessoas para a linha de frente, não é? As mulheres, por exemplo, na saúde, nós sabemos que estão em grande número e casualmente estão havendo movimentos no Brasil inteiro para que mais mulheres participem da política partidária, não só porque há eleições esse ano, mas também nas políticas institucionais das empresas, das instituições, inclusive da nossa, né, da Ordem dos Advogados. Como é que tu vê isso? Esse momento, na verdade, ele é um momento trágico, porque nós todos estamos enfrentando, estamos vivendo entre a vida e a morte, realmente podemos dizer isso, né? E, no entanto, nos traz essa perspectiva surreal de que é possível fazer alguma coisa mesmo nesse caos que a pandemia criou, não é? Como é que tu vê isso? Eu acho isso um saldo extremamente positivo. Eu sou uma pessoa otimista, eu sempre prefiro ver o lado bom das coisas, não negando o ruim, né? Jamais. Claro. Mas o que eu posso fazer disso? O que eu posso mudar? De que forma eu posso ajudar? É assim que eu penso. Eu acho que no momento que nós precisamos ficar em casa e que nós precisamos nos comunicar e que muitas pessoas, a gente sabe que muitas pessoas dentro da nossa realidade, porque eu sei que a maioria da população brasileira não tem acesso às informações que nós temos, às redes especificamente. Eu sei disso. Estou falando da nossa realidade de gente, pessoas que estão ascendendo e se encorajando. Eu acredito que isso se deve à quantidade de informação que chega. Eu estou falando, eu estou me mostrando, olha, a Patrícia teve coragem de fazer uma live, né? A Denise conseguiu formar um grupo, a Heloísa está participando de um outro projeto, eu também posso. E assim foi. E assim está acontecendo, a informação está chegando, nós estamos nos encorajando umas às outras. Isso eu acho que é extremamente positivo. E as pessoas não têm outra alternativa se não reconhecer que nós somos capazes, nós queremos e nós vamos ocupar os nossos espaços. Isso é certo, não resistam. Não resistam é bom, né? Pois é, agora tu tocaste tocaste um outro ponto que seria muito bom que nós falássemos também a respeito. Por exemplo, dentro da nossa instituição, embora tu estejas afastada por conta do cargo, tu permaneces sendo advogada, não é? Tu sabe que nós estamos criando esse movimento 50 por 50, já está criado, né? Dentro, entre as mulheres advogadas gaúchas. Muitas estão aderindo, outras não, outras sequer sabem da existência. Não é que nós vamos formalizar tudo, né, Patrícia, nas próximas semanas. Então, é justamente isso que me parece que as pessoas em geral, e os homens que são machistas e as mulheres que são machistas, entendam que as mulheres estão em lugar de gestão, de administração, não é para enfrentar ninguém ou para fazer oposição aos homens, não é? Não é. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que tu... Porque as pessoas precisam entender de diversas bocas, porque eu falo de uma forma... Tu fala de outra, a Heloísa fala de outra, e alguns homens e algumas mulheres também entendem como se tu estivesses fazendo oposição ao trabalho da pessoa que está lá, do homem que está lá, tu quer derrubar o homem, tu quer derrubar o presidente, tu quer derrubar o prefeito. Não é isso. Nós só queremos o nosso espaço, os 50% que nos cabem por direito, né? Como é que tu poderia dizer isso nas tuas palavras? Como é que tu vê? Hoje, o meu discurso quanto a isso, sabe, ele é mais do respeito às escolhas, tá? Eu tenho que respeitar as escolhas de todo mundo. Eu sempre falo, quando eu falava no Condinho, na Comissão da Mulher Advogada. Se eu resolvi a fazer uma faculdade, trabalhar fora, construir uma carreira, isso só compete a mim. É a minha escolha, é porque eu quis, eu sou feliz com isso. E eu quero levar isso para o resto da minha vida até eu me aposentar. E eu sou feliz com isso, é a minha escolha e ela deve ser respeitada. Da mesma forma que se amanhã talvez vocês achem que eu vou ser polêmica, mas é o meu jeito. Se amanhã
eu desistir de tudo isso, se amanhã eu resolver casar, eu acho que não vai acontecer, mas se amanhã eu resolver casar e virar dona de casa e quiser cuidar da minha vida, da minha casa e dos meus filhos, tudo bem também. É a minha ótimo, é isso mesmo. É a minha escolha. Eu não estou competindo com ninguém, eu não quero o espaço de ninguém, eu quero só o meu. Tanto que eu falo em equidade, em paridade, né? Não é o. As mulheres vão dominar 100% as mulheres. Não é 100%. Não é 100%. Eu fui criada num lar que não é nada machista. O meu pai sempre lavou roupa, fez a nossa comida, ele passava muito melhor do que a minha mãe dizia, então passa tu, sabe? Era assim. Maravilha. Então, os meus irmãos são assim, e eu vejo muitos homens assim. Eu acho assim que a gente só tem que ter coragem de chegar e de impor o nosso lugar. E colocar, eu tô aqui e eu não tô me importando se tu tá gostando ou não. Se tu vai ficar bravo, se tu vai me interromper, se tu vai me xingar. Mas isso ainda existe e a gente não pode parar no primeiro obstáculo. Vocês não estão me vendo, mas eu tenho uma estatura pequena, eu tenho 1,55 m, sabe? Agora eu tô gordinha, mas eu já fui bem magrinha. Então, quando eu era magrinha, era mais difícil ainda. Eu era mais interrompida numa audiência. Uma época, um juiz me nomeou como administradora judicial de uma falência e eu tive que conversar com as pessoas e eles riram quando eu cheguei. Olha, eles riram. Falta de respeito. Porque eu era pequenininha, porque, né? E aí eles viram o que a pequenininha fazia. Mas, assim, eu não parei no primeiro obstáculo. Talvez porque eu já tivesse essa base em casa, de uma mãe também que sempre trabalhou e dividiu tarefas. Mas muitas não têm. Denise, eu vou entrar num outro assunto que eu gosto muito de falar, porque o nosso objetivo sempre é o empoderamento, né? Eu fui mãe com 14 anos. Eu fui uma mãe adolescente. Mãe adolescente. Eu engravidei do meu primeiro namorado, nós casamos, ficamos muito tempo casados até que durou. E aí... E naquela época, e a minha filha está com 32 anos, 31 anos, então eu estou falando de 32. Eu estou falando de 32 anos atrás, não foi fácil. As apostas em mim era que eu ia dar errado, que eu tinha perdido a vida, era isso que eu ouvia. Eu acho importante falar, porque eu sei que tem muitas meninas e mulheres nessa situação. É muito importante, sim. A própria delegada Tatiana Bastos, que nós entrevistamos há algumas semanas, ela nos confidenciou para todos que ela também foi mãe adolescente e ela sofreu exatamente isso que tu está nos relatando. E é difícil, e que eu ia dar errado, e que o que seria dessas duas crianças, o que seria de uma criança, filha de outra criança. Com 15 anos, eu tive que ser uma velha. Eu não podia ir para uma festa dançar, mesmo que com meu marido, ou usar vestidinho, ou usar a roupa de uma menina de 15. A sociedade me cobrava uma postura de uma senhora. A minha casa, propriamente não, né? Porque os meus pais sempre me apoiaram. Tanto que quando eu me separei, meu pai falou, ai, minha filha, que bom, eu tinha medo que tu não vivesse. Esse é o meu pai. Então, assim, mas eu sei que muita gente não tem essa retaguarda que eu tive e que não está acreditando no seu potencial e que mesmo que tenha uma história de liderança, que tenha uma história de batalha, que hoje esteja em altos cargos, continuam não se acreditando. E eu acho assim que aí voltando lá na política, eu acho que está mais do que na hora da política partidária mesmo concorrer e não só preencher legenda, né? A cota aquela necessária. Não é isso, nós temos que levantar a mão, eu quero e eu posso fazer, porque as políticas para as mulheres, elas só serão efetivadas por mulheres. Uma política mais humana em todos os sentidos por mulheres. E eu não quero dizer que sejam 100% mulheres, não é isso. É que com a entrada das mulheres, nós faremos os homens e uma sociedade toda pensar. Ver, como tu falou antes, a administração de uma outra forma sobre a nossa ótica. Não é dominar, é mostrar o nosso lado. Nós somos possíveis e nós queremos a nossa representatividade. Porque aí nós estaremos em lugar de fala para construir essas políticas públicas para mulheres também e outras, né? Em vários lugares de fala, como mulheres. Eu vou te interromper agora um pouquinho do que tu está falando, para tu falar um pouquinho da Associação dos Amigos do Solar do Almirante, que a gente precisa saber também. Bom, isso também foi um empoderamento.
Com certeza, porque é uma coisa... Exatamente. E porque eu fui acreditando na minha história também, na minha estrada. O Solar do Almirante é um prédio, tá? Que ele pertenceu ao Almirante Alexandrino de Alencar, que é um vulto histórico importantíssimo, né, da nossa história do Brasil. Ele foi, se não me engano, 5 vezes ministro e ele nascido aqui em Rio Pardo. Eu vou resumir, né, E ele foi nascido aqui em Rio Pardo. Esse solar, a construção dele é colonial, ele é datado de 1790, veja bem, é bem antigo, é quase do tempo da colonização do Rio Grande do Sul, propriamente, né? E então, assim, eu vi aquele solar caindo, se estragando, e eu adoro museu, sabe? Eu gosto de museu desde criança. Todos os lugares que eu vou, pergunto, onde é que é o centro histórico? Eu preciso conhecer, adoro. E aí, o que eu pensei, o que eu posso fazer? E liguei para a arquiteta Vera Schultz, que é a vice-presidente, perguntei, Veroca, o que tu sabe do solar, como é que está acontecendo? E ela me deu conversa. Cara, ela é um nome, assim, muito conhecido nessa área. Ela é uma arquiteta especialista em restauro. E ela disse, que bom, Patrícia, vamos fazer alguma coisa, que bom que tem alguém com gás querendo fazer isso. Conversei com a Marisa Christoph, que também é uma das nossas sócias nessa associação e conselheiras, e ela era presidente do Cored aqui, né, da região, e ela, vamos fazer. Então, assim, foi uma energia boa de 12 mulheres, todas elas também técnicas, né, cada uma na sua área, e nós fundamos essa associação. Nós trabalhamos 1 ano em segredo, em sigilo, porque eu acredito muito no sigilo das coisas até que elas se materializem. Nós conseguimos, passamos por IFAM, IFAI, Superintendência do Patrimônio Histórico da União, Ministério Público da União, e então, em 1 ano depois, nós conseguimos a cessão de uso. E hoje nós tivemos que parar um pouco os trabalhos em razão, né, da pandemia, mas nós já teríamos feito o lançamento. É isso, tem todo o meu coração aquela associação, sabe? Queria te perguntar, quanto tempo faz porque tu é porto-alegrense, né? Nascida em Porto Alegre. Há quantos anos tu mora em Rio Pardo? Eu moro a vida toda. Eu só nasci em Porto Alegre. Tá, como eu com Uruguaiana. Ô, Patrícia, existe alguma coisa no ar, aí no oxigênio, que tem toda essa mulherada fazendo tantas coisas maravilhosas? Existe, Denise. É diferente. Sim, porque a Heloísa e eu lembro, a gente ia lá aquela noite assistir tua palestra, uns meses atrás, recordo, e tivemos aquele contratempo, mas nós íamos pegar a estrada às 5 e pouco para te prestigiar e não conseguimos, no fim, pegar. E tu já estava, lembra disso? Sim. O que tem de especial aí em Rio Pardo? Eu conheço Rio Pardo, viu? Eu fui 2 vezes já. Esse perfil, ele é histórico. É o perfil das mulheres criadas em fortes. Isso eu achei no livro de história da Hilda Simões Lopes. E também em outros livros, assim. A criação era diferente, as mulheres eram criadas nos fortes e elas participavam ativamente da rotina do forte. Elas dançavam com quem elas queriam, eu estou te falando de 1700. Elas casavam com quem elas queriam, elas não casavam se elas não quisessem, e elas participavam ativamente da política, né? Então, é Rio Pardo, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, e tem uma outra cidade que agora eu não vou lembrar, mas acho que é Viamão. E é o perfil das mulheres do forte. E eu me questionava, por que nós somos assim metidas? Não, porque alguma coisa tem, né? A gente está rindo, mas isso não é brincadeira, não. Porque certamente tem alguma explicação, né? O perfil. Ainda que nós não tenhamos tanta participação na política mesmo, na política partidária é pouca, mas até que num cenário nacional, sei lá, estadual, é significativa. E outra curiosidade a respeito de Rio Pardo no momento é que nós temos uma juíza de direito, uma promotora, uma titular de registro de imóveis, uma titular do tabelionato. Tá bom? Para aí, vamos lá, então. Escuta, nós gostaríamos de assistir, que agora com a pandemia, né, a mobilidade, infelizmente, né, a mobilidade tá difícil. Patrícia, um grande prazer, ficaríamos conversando horas contigo e vamos conversar mais daqui a alguns meses, com certeza, né, Elô? Vamos te convidar novamente
para te fazer um balanço mais adiante desse teu trabalho e das tuas colegas da administração. Agora, te passar para a Elo, então, porque infelizmente nosso tempo está estourando, mas te agradecer imensamente, porque, olha, é disso que as mulheres gaúchas precisam, conhecer outras mulheres para entenderem que elas podem, né? Nós podemos. E a gente te deseja muito sucesso nessa tua empreitada aí no setor público. A gente sabe que não é fácil. Não. Mas também, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então, a gente é especial, então a gente vai mostrar que a gente é capaz. Já que tem que mostrar, vamos mostrar, né? Então, Patrícia, conta para nós como é que... A gente já falou bastante sobre a Patrícia, a gente já sobre muitos detalhes da Patrícia, e agora a gente quer saber um pouquinho mais da Patrícia mulher. Fala um pouquinho da Patrícia mulher, como que tu te enxerga a mulher hoje, assim, e como é que tu tá te vendo daqui a mais de 90 dias? Fechou os 90 dias que tu vai ter nesse teu cargo aí. Conta para nós. Olha, eu me vejo uma pessoa que agradece muito aquela menina lá que sofreu muito bullying e que segurou a onda, que foi uma mãe amiga da filha. Eu sempre acreditei em ser amiga da minha filha. Eu não falei aqui, mas a minha filha é psicóloga, professora universitária e doutoranda em psicologia social na URGS. A criança, a filha da criança deu certo. Então eu agradeço muito a essa menina, eu agradeço a família que eu tenho, e eu me vejo uma pessoa realmente forte, mas que também reconhece as suas fragilidades, e eu me sinto merecedora das coisas boas. E eu acredito que a gente tem que se movimentar. Mas esse é o meu perfil pessoal, né? Não tá bom, o que eu vou fazer para melhorar? Essa sou eu, sabe? Eu me considero uma pessoa bastante humana, e eu acho que eu só deveria falar mais devagar. mas esse é o meu jeito, né? E eu pretendo, daqui a 90 dias, estar uma estrategista das melhores, porque eu quero aprender muito lá. Eu estou observando tudo, eu estou lá para aprender. Aconteça o que acontecer, eu vou sair com um grande aprendizado. E eu quero, muito obrigada para vocês disseram que é de pessoas assim que o mundo precisa, que as mulheres precisam. Não, é de pessoas como vocês que dão esse espaço para acessibilizar, porque o meu intuito aqui é mostrar que é possível. É possível. Eu fui uma menina que eu precisei sempre trabalhar e estudar. Então, eu estudei para a prova da OAB de madrugada. Gente, é possível, dá para chegar lá. Eu me formei com FIES, dá para chegar lá. Acreditem nos seus sonhos. Era uma dificuldade, eu sempre tive que escolher entre um cafezinho ou um xerox. Eu tirei o xerox na faculdade. São escolhas que me trouxeram até aqui. A gente tem que respeitar muito a dos outros, mas acreditar na gente. E assim serei eu daqui a 90 dias. Uma pessoa que, se Deus quiser, vai ter agradecido muito essa escolha, porque eu fui pega de surpresa para o convite e disse: vou surfar na onda e vou aprender. Legal. Eu tenho certeza que o Pardo também agradece por tu estar ali. E os teus filhos devem ser pessoas muito especiais por terem uma mãe tão especial, né? E parabéns à tua família também, que te apoiou, porque isso é muito importante, né? E a lição de vida que tu tá dando para todas nós, né? Muito obrigada mesmo. Muito Olha, obrigada. Vamos conversar mais tarde. Obrigada. Uma última observação. Nesse meu jeito rápido de falar e de querer resolver e destemida, Patrícia é louca, Patrícia é maluca. Meninas, ser taxada de louca é elogio, acreditem. Quando dizerem que tu é louca, tu tá no caminho certo. Já que tu puxou, então eu vou perguntar, e quando os homens começam a te interromper? Porque a gente tem esse problema, né? Em qualquer lugar. É no fórum, é no escritório, é na rua, às vezes até entre os amigos, tu tá falando e ele te interrompe. Tu vai falar de novo e ele te interrompe. Como é que tu trabalha com esse main, como é que tu encara esse main interrupting? Como é que tu resolve isso sem sacudir a pessoa que tá na tua frente? Eu faço assim, peraí, deixa eu terminar de falar. Boa. E outra coisa, tu não fala rápido, não, tu fala num ritmo ótimo. Ritmo ótimo, tá muito bom. Acho que não precisa mudar nada, não tá perfeita. Também acho. Continua muito assim. Sucesso, parabéns pelo grande ser humano que tu é, parabéns pelo exemplo de mulher que tu és para todas nós.
Deus te abençoe, muito obrigada mesmo. Amém. Obrigada. Planeta Digital agradece. Boa noite para vocês, meninas. Boa noite, eu que Boa agradeço. noite a todos. Obrigada. Sucesso. Sucesso.